Fala pessoal, tranquilidade total, professor Aender Pereira, aqui do Desmatematicando, iniciando os nossos estudos sobre funções. Vai ter uma playlist completa aqui embaixo, esse é o primeiro vídeo de uma série, uma playlist completa ensinando você como que funcionam as funções do primeiro grau. Vou começar hoje com a noção intuitiva de função. Vem comigo. Você vai imaginar, por exemplo, que você fosse comprar uma bolinha de tênis. E o preço de uma bolinha de tênis é de R$5. Se você comprasse duas bolinhas de tênis, você teria que pagar 5 vezes 2. Seria igual a 10. Se você comprasse 3 bolinhas de tênis, você iria pagar 5 vezes 3, que seria igual a 15. Continua nessa sequência. Agora, imagine que você quisesse comprar para uma empresa e fosse uma quantidade muito grande de bolinhas que você não conhece. Geralmente, na matemática, quando a gente não conhece um valor, a gente atribui a variável x. Ou seja, se eu fosse comprar x bolinhas de tênis, eu ia ter que pagar 5 vezes x, que ia ser igual ao preço. Concorda comigo? Pois é. Então a gente pode, a partir daqui, interpretar o seguinte. A gente pode interpretar que o preço, ele depende da quantidade de bolinhas que eu comprar. Porque 5 é o valor unitário. A quantidade de bolinhas que você comprar, você multiplica por 5 e aí você vai saber o preço. Então, nesse caso, a gente pode falar que o preço P, aqui, ó, o preço P, ele depende de X, concorda comigo? Ele depende de X. Mas você não vai encontrar P nos livros de matemática. Você vai encontrar outra variável para representar o preço. Você vai encontrar o Y. Ou seja, é apenas uma outra letra. Então o Y, que representa o preço, ele depende da quantidade de bolinhas. Se eu comprar uma, vai ser 5 vezes 1. Se eu comprar duas, 5 vezes 2. Então a gente muda o termo. Ao invés de falar depende, a gente fala que o preço está em função de X. O que significa estar em função? Significa que você depende. Então a gente usa um outro termo, você vai encontrar muito isso nos seus livros, nos seus exercícios, e no lugar de Y, nós vamos trocar esse Y aqui pelo termo f de x. O que significa f de x? Em função de x. Ou seja, f de x é igual a 5x. Então esse em função é o preço. Professor, mas para que isso? É para que você não tenha que ficar fazendo aquela tabelinha lá. Por exemplo, imagine que você vai comprar 6 bolinhas de tênis. Então, f de x significa o seguinte: qual é o preço, tá vendo aqui, ó? Qual é o preço quando eu comprar 6 bolinhas? Então, no lugar do x, você troca por 6. Então, vai ser 5 vezes 6. Então, f de 6, ou seja, qual é o preço quando eu for comprar 6 bolinhas? Deixa eu mudar a corzinha aqui para manter o padrão, né? Ficar bonitão. 5 vezes 6 deu 30. Entendeu? Então essa é a noção intuitiva de função. É quando há uma dependência de uma variável em relação à outra. Nesse caso, é o preço dependendo da quantidade. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal, compartilha e fica de olho. Esse é o número 1 de uma playlist completa sobre o estudo das funções. Tá combinado?
Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou e ajude o Desmatematicando a crescer. Um grande abraço, fique com Deus, a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, gente!